Você sabia que existe uma figura cercada por trevas, silêncio e polêmica, que muitos afirmam ter sido apagada da própria história da criação? O nome dela é Lilith. E por trás desse nome, existe um dos debates mais misteriosos e perturbadores de toda a tradição bíblica. Para alguns, Lilith é apenas uma palavra obscura perdida em uma tradução difícil do Antigo Testamento. Para outros, ela é um espírito noturno, uma entidade demoníaca antiga, uma presença ligada ao caos, ao deserto e à desolação. E para muitos, ela é algo ainda mais explosivo. Há quem diga que Lilith foi a verdadeira primeira mulher de Adão. Há quem afirme que sua história foi escondida, censurada ou apagada de propósito. E há também quem a veja como uma figura que atravessou séculos, saindo dos textos antigos para entrar no ocultismo, na cultura pop e nas teorias da conspiração. No canal Ecos do Oriente Antigo, vamos abrir esse mistério com calma, profundidade e precisão. Porque quando o assunto é Lilith, muita coisa foi misturada ao longo do tempo. Bíblia, tradição judaica, textos tardios, ocultismo moderno e imaginação popular acabaram se fundindo em um mesmo nome. A pergunta central deste episódio é simples, mas poderosa. Lilith realmente está na Bíblia? E se está, de que forma ela aparece? Como um nome próprio? Como uma criatura? Como uma entidade espiritual? Ou como algo que só mais tarde ganhou rosto, corpo e história? Para começar, é importante dizer algo com clareza. A imagem popular de Lilith que muita gente conhece hoje não aparece pronta e completa no texto bíblico. Essa figura foi sendo formada ao longo dos séculos, camada após camada, até se tornar um dos personagens mais enigmáticos da tradição religiosa. O versículo mais citado nessa discussão está em Isaías 34:14. É ali que aparece a palavra que muitos relacionam a Lilith. Mas é justamente aí que o debate começa, porque as traduções variam bastante e nem todas tratam o termo da mesma maneira. Em algumas versões, o texto fala de uma criatura noturna. Em outras, aparece uma coruja, uma assombração ou um ser do deserto. Em algumas traduções mais literais ou mais influenciadas por tradições antigas, o nome Lilith surge de forma mais direta. Isso já mostra que não estamos lidando com uma menção simples e inequívoca como Davi, Moisés ou Isaías. Estamos diante de uma palavra difícil, carregada de contexto antigo, de ambiguidades linguísticas e de ecos culturais que hoje soam estranhos para o leitor moderno. E esse detalhe muda tudo, porque a grande questão deixa de ser apenas Lilith está ou não está na Bíblia e passa a ser: o que exatamente essa palavra queria dizer no mundo antigo? Era um nome? Era um tipo de ser? Era uma imagem poética de desolação? Era uma entidade espiritual temida? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto de Isaías 34. Esse capítulo não descreve um jardim, uma genealogia ou uma cena doméstica. Ele fala de juízo, ruína, devastação, terra desolada e criaturas sombrias habitando lugares destruídos. O cenário é quase apocalíptico. O texto descreve regiões abandonadas, feras selvagens, criaturas noturnas e a sensação de que a ordem foi substituída pelo caos. Lilith, ou aquilo que alguns associam a esse nome, aparece nesse ambiente de deserto, ruína e escuridão. Isso significa que, mesmo se a palavra estiver de fato ligada a Lilith, ela não aparece na Bíblia como uma personagem desenvolvida com biografia completa. Ela aparece num cenário de julgamento e desolação, cercada por imagens de terror, abandono e mundo invertido. É aqui que começa a diferença entre Bíblia e tradição posterior. O texto bíblico oferece uma pista obscura, mas é a tradição, principalmente judaica posterior, que vai desenvolver Lilith como figura muito mais concreta, muito mais ameaçadora e muito mais narrativa. E talvez seja exatamente por isso que esse tema cresceu tanto, porque o vazio do texto bíblico deu espaço para imaginação, interpretação, medo e construção simbólica. Onde o texto é curto, a tradição costuma falar mais alto. Uma das ideias mais famosas sobre Lilith é a de que ela teria sido a primeira mulher de Adão, anterior a Eva.
Segundo essa tradição, Lilith teria sido criada da mesma forma que Adão, e não a partir de sua costela. Por isso, não aceitaria submissão. Conflito surgiria e ela deixaria o Éden. Essa narrativa é extremamente conhecida hoje. Ela aparece em vídeos, livros, posts, debates religiosos e teorias conspiratórias. Muita gente assume que essa história está em Gênesis, mas essa é precisamente uma das maiores confusões em torno do tema, porque Gênesis não apresenta Lilith como primeira mulher de Adão. Essa construção não vem diretamente do texto da criação. Ela surge em literatura posterior, especialmente em tradições judaicas tardias, muito depois da composição original de Gênesis. O texto mais famoso relacionado a essa história é o chamado Alfabeto de Ben Sira. É ali que Lilith ganha forma mais definida como a mulher que teria recusado submissão a Adão, abandonado o jardim e se tornado uma figura associada ao mal e à rebelião. Isso é importante porque separa duas coisas que hoje vivem misturadas. Uma coisa é a palavra obscura, em Isaías 34. Outra coisa é a narrativa desenvolvida séculos depois, onde Lilith se torna personagem central de uma tradição mística e polêmica. E por que essa tradição surgiu? Uma das explicações mais discutidas é que leitores antigos perceberam que Gênesis apresenta duas descrições da criação do ser humano. Em um momento, homem e mulher são criados juntos. Em outro, Eva aparece sendo formada a partir de Adão. Para alguns intérpretes posteriores, essa diferença abriu espaço para perguntas. Seriam duas tradições unidas no mesmo livro? Haveria uma mulher anterior a Eva? Foi nesse espaço interpretativo que a figura de Lilith começou a ganhar força em certos meios. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Lilith não surgiu apenas da leitura de Gênesis. Ela também parece dialogar com crenças muito antigas do Oriente Próximo, sobre espíritos femininos da noite, do deserto, da sedução, do parto e do perigo invisível. No mundo antigo, a noite era carregada de medo. O deserto era visto como espaço de caos. O parto era cercado por riscos extremos, e várias culturas acreditavam em entidades femininas ou noturnas ligadas a doenças, morte infantil, opressão espiritual e terror doméstico. Isso ajuda a entender por que Lilith foi facilmente associada a esse universo. Ela não era apenas uma personagem rebelde. Ela se encaixava num imaginário antigo muito maior, feito de seres perigosos, presença invisível e fronteiras entre o humano e o sobrenatural. Em algumas tradições, Lilith passou a ser descrita como um demônio da noite. Em outras, como sedutora espiritual. Em outras ainda, como ameaça a recém-nascidos, grávidas ou homens adormecidos. Essas ideias se espalharam e cresceram ao longo do tempo. Quando olhamos para isso, fica claro que Lilith se tornou muito maior do que uma simples palavra difícil de Isaías. Ela virou um símbolo. E símbolos fortes raramente permanecem pequenos. Eles crescem, se transformam e passam a habitar novos mundos. Foi assim que Lilith atravessou a tradição rabínica, entrou no folclore, alcançou correntes esotéricas e, muito tempo depois, invadiu a cultura popular moderna. O nome continuou, mas o significado foi mudando conforme a época, o medo e a imaginação. E então chegamos à parte mais explosiva do tema, as teorias da conspiração. Porque para muita gente, Lilith não é apenas uma figura da tradição antiga. Ela seria a prova de que uma verdade foi escondida, apagada ou suprimida deliberadamente ao longo da história religiosa. A teoria mais popular diz que Lilith foi removida da história oficial da criação. Segundo essa visão, religiões patriarcais teriam apagado a figura de uma mulher primordial que não aceitou submissão. Eva teria sido colocada em seu lugar como modelo aceitável. Essa teoria é poderosa porque toca em temas sensíveis: autoridade religiosa, repressão, gênero, poder e narrativa sagrada. Ela não depende apenas de texto. Ela depende do apelo emocional de uma história onde algo importante teria sido escondido. Mas quando olhamos para os manuscritos bíblicos e para a tradição textual, a situação é mais complexa.
Não há evidência de que Gênesis tenha sido originalmente escrito com Lilith como primeira mulher de Adão e depois censurado desse modo. A ideia vem de tradições posteriores, não de um Gênesis perdido conhecido. Isso não impede a teoria de continuar forte, porque, no imaginário conspiratório, a ausência de prova muitas vezes vira a própria prova do encobrimento, e quanto mais obscuro o assunto, mais fácil ele se torna combustível para narrativas de supressão. Outra teoria afirma que o nome Lilith foi sistematicamente ocultado pelas traduções bíblicas. Alguns defendem que tradutores trocaram deliberadamente o nome por coruja, criatura noturna, ou outras expressões para enfraquecer sua presença no texto. É verdade que as traduções variam bastante, mas variação de tradução não significa automaticamente conspiração. Muitas vezes significa dificuldade linguística real, diferença de tradição textual ou tentativa de representar uma palavra antiga em linguagem compreensível para o leitor. Mesmo assim, esse ponto alimenta muito debate, porque quando uma palavra aparece de formas tão diferentes em versões distintas, a sensação de mistério só aumenta. O leitor começa a perguntar o que mais poderia ter sido suavizado, alterado ou escondido. E aí surgem as teorias mais sombrias. Lilith teria se tornado uma entidade cultuada em círculos ocultistas. Seu nome apareceria em rituais secretos, invocações, sociedades esotéricas e tradições modernas que mesclam demonologia, magia e simbolismo feminino sombrio. Nesse ponto, a figura de Lilith já está muito longe do texto bíblico de Isaías. Ela entra num novo universo, o do ocultismo moderno. Ali, não é apenas criatura noturna ou personagem literária. É tratada por alguns como força espiritual ativa, rainha demoníaca ou arquétipo ritualístico. Há também quem diga que símbolos ligados a Lilith estariam espalhados na cultura moderna. Filmes, séries, capas de álbuns, videoclipes, personagens femininas sombrias, referências à noite, serpentes, lua, asas negras e imagens de rebeldia seriam vistos como ecos do mesmo arquétipo. Essa leitura pode ser exagerada em muitos casos, mas revela algo importante. Lilith já não pertence apenas ao mundo da exegese bíblica. Ela se tornou uma figura cultural, e figuras culturais absorvem projeções, medos e agendas de cada geração. Em algumas correntes contemporâneas, Lilith foi reinterpretada não como demônio, mas como símbolo de independência, recusa, autonomia e resistência. Essa releitura moderna mudou completamente o eixo da personagem e a transformou em emblema para discursos muito distantes da tradição antiga. E isso torna o tema ainda mais complexo, porque agora temos ao mesmo tempo a Lilith da palavra obscura de Isaías, a Lilith da tradição judaica tardia, a Lilith do imaginário demonológico, a Lilith das teorias conspiratórias e a Lilith do simbolismo moderno. Essas camadas se misturam o tempo todo, e a maioria das pessoas entra no debate sem separar uma da outra. O resultado é um enorme labirinto de informações, vídeos, crenças e afirmações que parecem sólidas, mas muitas vezes pertencem a níveis completamente diferentes da tradição. É por isso que esse tema exige cuidado. Não basta perguntar se Lilith está na Bíblia. É preciso perguntar em qual sentido ela está. Como palavra, como figura desenvolvida, como tradição, como lenda, como leitura moderna, como conspiração. Se o vídeo não separa essas camadas, o público sai confuso. E Lilith é justamente um tema onde muita gente mistura uma palavra difícil de Isaías com um personagem de literatura rabínica, com um demônio do folclore, com um símbolo moderno de rebeldia. Quando voltamos ao texto bíblico, a primeira grande conclusão é esta. A famosa história de Lilith, como primeira mulher de Adão, não está em Gênesis de forma direta. Isso precisa ser afirmado com toda clareza. Essa associação é posterior. A segunda conclusão é que existe sim uma ligação possível entre Lilith e Isaías 34:14, dependendo da tradução e da tradição interpretativa. Mas essa ligação é breve, obscura e inserida num contexto de desolação, não de narrativa desenvolvida da criação. A terceira conclusão
é que a figura conhecida hoje como Lilith foi moldada por séculos de tradição, medo, expansão literária e imaginação espiritual. Ela não nasce pronta na Bíblia. Ela se forma depois, em diálogo com o texto e além dele. Isso já seria suficiente para fazer dela um dos temas mais misteriosos da tradição bíblica. Mas o caso fica ainda mais intenso quando pensamos na ligação de Lilith com o universo dos demônios femininos do Antigo Oriente Próximo. Muitas culturas antigas tinham figuras parecidas: seres noturnos femininos, espíritos do vento, entidades do deserto, forças ligadas à morte, ao sexo, ao perigo e ao parto. Lilith pode ter sido absorvida por esse universo e, ao mesmo tempo, ajudado a organizá-lo em nova forma. Isso significa que o nome Lilith carrega ecos de muito mais do que um versículo. Ele carrega o medo antigo da noite, o medo do invisível, o medo do feminino associado ao caos, o medo de uma presença que não pode ser controlada nem domesticada. E talvez seja exatamente esse medo que explica por que Lilith nunca desapareceu. Ela foi reinterpretada, atacada, demonizada, romantizada e modernizada, mas nunca sumiu, porque toca num ponto profundo da imaginação humana. Também há teorias que ligam Lilith à serpente do Éden. Algumas tradições posteriores tentaram associá-la ao engano, à sedução ou à rebelião primordial. Essa conexão é extremamente popular em círculos esotéricos, embora não venha do texto bíblico de maneira direta. Outras leituras ainda mais ousadas a apresentam como companheira de Satanás, rainha do inferno ou contraparte sombria de Eva. Essas imagens cresceram em literatura ocultista, demonológica e folclórica, mas não podem ser confundidas com a base bíblica original. O problema é que, uma vez que essas imagens entram na internet e na cultura pop, elas se fundem. O resultado é uma personagem gigantesca, carregada de significados contraditórios. Para uns, demônio. Para outros, vítima. Para outros, símbolo. Para outros, segredo proibido. Essa multiplicação de sentidos faz parte da força de Lilith. Quanto mais difícil de definir, mais fascinante ela se torna. E quanto mais fascinante, mais ela atrai interpretações radicais, especialmente em ambientes onde mistério sempre vale mais do que clareza. É aí que entram as versões conspiratórias mais dramáticas. Há quem diga que Lilith não só foi apagada, mas continua sendo ocultada. Seu nome teria sido neutralizado para impedir que as pessoas compreendessem a verdadeira história da criação, do Éden e da queda. Alguns chegam a afirmar que a narrativa de Eva foi elaborada para substituir uma mulher primordial rebelde. Outros dizem que a imagem de Lilith foi demonizada porque representaria um tipo de feminilidade que estruturas religiosas não poderiam tolerar. Essas leituras têm força emocional, mas exigem cuidado. Porque uma coisa é estudar como uma tradição se forma e por que certos símbolos foram demonizados. Outra, bem diferente, é afirmar, sem base textual sólida, que o texto bíblico original foi adulterado nessa direção específica. O que se pode dizer com mais honestidade é que a figura de Lilith foi construída na interseção entre texto obscuro, tradição antiga e imaginação religiosa. Isso já é fascinante o suficiente. Não é preciso inventar um documento perdido de Gênesis para que o tema seja profundo. Também é importante lembrar que o mundo antigo era muito mais aberto ao simbólico e ao espiritual do que o nosso. Criaturas do deserto, espíritos noturnos, regiões amaldiçoadas e forças invisíveis faziam parte da forma como se lia a realidade. Nesse ambiente, uma palavra como a de Isaías 34:14 tinha peso maior do que parece ter hoje. Ela não era lida apenas como zoologia. Ela evocava medo, desolação, território caótico e presença perturbadora. Isso ajuda a entender por que essa palavra se tornou tão carregada. Quando a Septuaginta, a Vulgata e outras tradições traduzem esse trecho de modos diferentes, elas revelam justamente esse problema. Nem sempre havia consenso sobre o que o termo representava. E a ausência de consenso alimenta ainda mais o mistério. Talvez por isso Lilith tenha se tornado terreno fértil para o esoterismo. Tudo o que é obscuro, noturno
e semanticamente aberto costuma ser rapidamente absorvido por correntes que gostam de operar com segredo, arquétipo e poder oculto. Em algumas leituras ocultistas, Lilith passou a ser vista como porta para o conhecimento proibido. Em outras, como símbolo sexual sombrio. Em outras ainda, como rainha de forças noturnas. Cada uma dessas leituras ampliou ainda mais a distância entre texto bíblico e imaginação posterior, e a cultura moderna fez o resto. Agora Lilith aparece em séries, jogos, romances, músicas, filmes e discursos ideológicos. Muitas pessoas conhecem Lilith antes mesmo de abrir a Bíblia. E quando finalmente abrem, procuram uma personagem que o texto simplesmente não apresenta daquela maneira. Esse desencontro entre expectativa popular e texto bíblico é uma das razões pelas quais o tema gera tanta frustração e tanta curiosidade. O público chega esperando uma figura gigante e encontra um versículo obscuro. E é justamente nesse abismo que a tradição cresce. Mas esse abismo não é vazio, ele é histórico. Entre Isaías e a cultura moderna existe um longo caminho feito de interpretação rabínica, medos populares, demonologia, textos tardios e releituras ideológicas. É ali que Lilith se torna o que hoje imaginamos. Quando se entende esse processo, o tema fica ainda mais interessante, porque Lilith deixa de ser apenas uma pergunta sobre está ou não está, e passa a ser uma janela para entender como figuras religiosas nascem, crescem e se transformam ao longo do tempo. E isso vale ouro para um canal como o Ecos do Oriente Antigo, porque aqui não estamos apenas investigando uma personagem obscura. Estamos observando como o mundo antigo, a tradição e a imaginação humana se encontram para formar um dos nomes mais polêmicos da história religiosa. Ainda assim, há algo profundamente inquietante no fato de que Lilith sempre retorna. Mesmo quando não está no centro da discussão, ela reaparece. No texto obscuro, na margem do manuscrito, na tradição rabínica, no ocultismo, na internet, na cultura pop, como se nunca tivesse sido totalmente domesticada. Isso talvez revele mais sobre nós do que sobre ela. Talvez revele o fascínio humano por figuras liminares, aquelas que vivem entre categorias, nem totalmente humanas, nem totalmente espirituais, nem totalmente bíblicas, nem totalmente externas, nem totalmente históricas, nem totalmente míticas. Lilith vive exatamente nesse limiar. E figuras liminares sempre produzem medo e atração ao mesmo tempo. Elas desestabilizam a ordem, desafiam definições e abrem espaço para a projeção. É por isso que ela continua tão viva. Em algumas tradições, Lilith é associada ao vento, em outras à noite, em outras, ao deserto. E todos esses elementos têm algo em comum. São espaços onde o controle humano falha, espaços onde a civilização termina e o desconhecido começa. Isso faz dela uma figura perfeita para simbolizar desolação, caos e ameaça invisível. E talvez explique por que Isaías 34, com sua paisagem devastada, se tornou o lugar ideal para que essa palavra ganhasse tanta força interpretativa. Ao mesmo tempo, o fato de ela não aparecer como personagem central em muitas passagens bíblicas impede qualquer certeza exagerada. Não é honesto dizer que a Bíblia conta claramente a história de Lilith como primeira mulher de Adão. Isso ela não faz. Também não é honesto dizer que tudo é invenção moderna sem nenhuma raiz antiga. Há sim uma raiz antiga. Há uma palavra difícil. Há um contexto sombrio. Há uma tradição posterior que se desenvolveu a partir disso. O desafio é medir o peso de cada camada. E quando essa medição é feita com cuidado, a resposta mais madura aparece. Lilith tem relação possível com um termo bíblico obscuro em Isaías 34:14. Mas a figura famosa e desenvolvida de Lilith é fruto de tradições e interpretações posteriores, não de uma narrativa explícita de Gênesis. Quanto às teorias da conspiração, elas revelam o quanto essa personagem se tornou símbolo de disputa cultural e espiritual. Algumas são interessantes como fenômeno moderno. Outras são frágeis como reconstrução histórica. Mas todas mostram o poder que esse nome ainda carrega.
Porque conspirações só sobrevivem quando tocam alguma ansiedade profunda. E Lilith toca muitas. Medo do oculto, suspeita de censura religiosa, fascínio pelo proibido, tensão entre texto e tradição, e desejo de descobrir o que teria sido escondido. Talvez por isso tantas pessoas procurem em Lilith uma verdade secreta que explicaria o Éden, a queda, a mulher, o mal e o ocultamento histórico. Ela se torna, então, não apenas personagem, mas chave. Uma chave imaginária para abrir todas as portas proibidas de uma vez. Mas a história real costuma ser mais complexa do que a conspiração. Nem sempre existe uma porta secreta única. Às vezes existem séculos de camadas, leituras, traduções e medos se acumulando até formar algo que parece uma revelação súbita, quando na verdade é uma construção longa. Isso não enfraquece o tema. Pelo contrário, torna tudo ainda mais profundo. Porque mostra que o mistério de Lilith não está apenas numa personagem escondida, mas na forma como o ser humano produz, transmite e transforma figuras do sagrado e do sombrio. E é exatamente aí que a pergunta, Lilith realmente está na Bíblia? Ganha seu sentido mais interessante. Não como armadilha de sim ou não, mas como caminho para entender texto, tradição, imaginação e poder simbólico. A resposta curta seria esta. Há uma associação possível entre Lilith e um termo obscuro de Isaías 34:14. A resposta longa é que tudo o que o público costuma imaginar sobre Lilith foi sendo construído muito além desse versículo, ao longo de séculos de tradição e releitura. A história da primeira mulher de Adão não deve ser tratada como se estivesse claramente em Gênesis, mas também não deve ser ignorada como curiosidade vazia, porque ela revela muito sobre como leitores antigos tentaram preencher lacunas e explicar tensões presentes no próprio texto. Da mesma forma, as teorias conspiratórias não devem ser aceitas sem critério, mas também não devem ser ignoradas como se não significassem nada. Elas mostram como a figura de Lilith continua funcionando como campo de batalha entre autoridade, interpretação, medo e desejo de revelação. E talvez seja justamente isso que torna Lilith tão inesquecível. Ela não é apenas uma entidade, uma palavra ou uma lenda. Ela é uma ferida aberta entre texto e tradição. Uma figura que nunca se deixa fechar completamente. Sempre que o debate parece resolvido, ela volta. Em nova tradução, em novo vídeo, em nova teoria, em nova leitura cultural, em nova disputa religiosa. Como se estivesse condenada a permanecer entre a Bíblia e aquilo que a cerca. Esse retorno constante não prova todas as teorias sobre ela, mas prova sua força. Prova que Lilith se tornou uma das figuras mais poderosas do imaginário bíblico expandido. E poucas personagens podem dizer o mesmo com tão pouco texto original. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja apenas Lilith está na Bíblia? Talvez seja: o que aconteceu para que uma figura tão obscura se transformasse em uma das presenças mais intensas do imaginário religioso e conspiratório moderno? E a resposta parece estar nessa combinação perigosa. Um texto breve, uma palavra difícil, um cenário sombrio, tradições posteriores intensas e uma cultura moderna apaixonada por segredos proibidos. Era quase inevitável que Lilith crescesse. Quando o assunto é Bíblia, tradição e mundo antigo, poucas figuras mostram tão bem o poder da recepção histórica. O texto lança uma centelha. A tradição sopra. O medo alimenta. A imaginação expande. E séculos depois, a personagem já é maior que o ponto de partida. E isso também serve de alerta para outros temas bíblicos. Nem tudo o que o público conhece sobre um personagem vem do texto original. Muitas vezes vem daquilo que foi construído ao redor dele. E separar essas camadas é uma das tarefas mais importantes de qualquer investigação séria. No caso de Lilith, essa separação é absolutamente essencial. Sem ela, tudo vira confusão. Com ela, o tema ganha profundidade real. Porque a verdade não desaparece.
apenas se torna mais precisa, mais histórica e muito mais interessante. E talvez esse seja o verdadeiro poder deste tema. Ele nos obriga a pensar, obriga a perguntar de onde veio cada ideia, obriga a distinguir Bíblia, tradução, tradição, mito, demonologia, ocultismo e conspiração. Poucos assuntos fazem isso com tanta força. No fim, Lilith continua sendo uma presença de fronteira, entre ruína e texto, entre noite e interpretação, entre medo antigo e fascínio moderno. E justamente por viver nessa fronteira, ela nunca deixa de inquietar. Se ela é criatura noturna, demônio, arquétipo, símbolo, lenda ou espelho cultural, cada tradição vai responder de um jeito. Mas uma coisa parece certa: Lilith não é simples. E tudo o que é profundamente complexo costuma sobreviver muito além do seu ponto de origem. Talvez por isso seu nome continue ecoando entre manuscritos, desertos, sonhos, teorias e sombras. Não porque o texto bíblico conte tudo sobre ela, mas porque ele deixou uma abertura suficiente para que séculos de imaginação e temor a transformassem numa figura inesquecível. E é exatamente por isso que a pergunta continua viva até hoje. Lilith realmente está na Bíblia? De certa forma, sim, como eco obscuro e palavra debatida. Mas a Lilith que o mundo conhece nasceu principalmente depois, nas regiões onde tradição, medo e conspiração começaram a caminhar juntas. Se esse mistério mexeu com você, inscreva-se agora no canal Ecos do Oriente Antigo, deixe o seu like e escreva nos comentários qual visão faz mais sentido para você. Lilith como palavra obscura de Isaías, como tradição posterior, como figura demonológica ou como construção cercada por teorias da conspiração. Porque aqui, cada vídeo é uma travessia pelas sombras, pelos manuscritos e pelos segredos que o mundo antigo ainda sussurra ao presente.